Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 9 de junho, sexta-feira. Mais uma vez estamos juntos aqui para refletir e ler a palavra do Senhor. Nossa leitura hoje, Salmo 119, do 169 até 176. Então nós vamos hoje ler a última sessão de 8 versículos desse capítulo 119. 176 versículos nós temos aí, e hoje nós vamos ler então os oito últimos versículos da 22ª divisão de 8 versículos. Lembrando que essas divisões, mais uma vez, estão relacionadas à questão do alfabeto hebraico, cada uma dessas seções começando com uma letra do alfabeto, tá? E nesse Salmo 119, de 169 a 176, nós vamos ver justamente o salmista falando sobre a necessidade definitiva que temos de confiar exclusivamente em Deus. E aí, então, essa divisão de 8 versículos se inicia com a letra chamada Tal, que significa marco, a ideia de um limite territorial, é um marco. E aí, cumulativamente falando, e essa é a última vez que nós vamos, então, falar tudo o que nós temos aqui, as 22 letras e o significado do alfabeto hebraico. Versículos de 1 a 8, Aleph, que significa boi, 9 a 16, Bet, casa, Gimel, 17 a 24, camelo, Dalet, de 25 a 32, porta, Re, de 33 a 40, casa, Vav, de 41 a 48, prego, Zain, de 49 a 56, arma, Het, de 57 a 64, cerca, Tete, de 65 a 72, bolo de pão ou pacote, Iode, de 73 a 80, mão, Kaf, de 81 a 88, palma da mão, Lamed, de 89 a 96, aguilhão, Men, de 97 a 104, água fluindo, Nun, de 105 a 112, peixe, Samesh, de 103 a 120, desconhecido, Ain, de 121 a 128, olho ou fonte, P, de 129 a 136, boca, Sade, de 137 a 144, armadilha ou anzol, Kaf, de 145 a 152, prisão ou capacete, Resh, de 153 a 160, cabeça, Shin, de 161 a 168, dente. E hoje, então, Tal, de 169 a 176, significando, então, um marco, tá? Um território. Muito bem. Nessa passagem, então, o salmista ele suplica por iluminação e por libertação. Os versículos 169 e 170. No 171, ele promete louvar a Deus. No 172, a falar acerca de Deus, da sua palavra. E conclui o salmo rogando pelo socorro de Deus, no versículo 173. No 174, ele clama pela salvação divina. No 175, clama por sua vida. E no 176, por restauração. Vamos olhar então os versículos que nós temos aqui. E primeiro, versículo 169 e 170, onde ele suplica por iluminação e por libertação. Vamos ver então o que nós temos aí. Chega a ti o meu clamor, ao Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra.
chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Então o salmista está chegando ao final do salmo e por esse motivo as suas petições tornam-se mais urgentes e mais fervorosas. A sua proximidade de Deus faz com que ele se reconheça, né, por aquilo que ele é realmente, um pecador. E é nessa condição de profunda humildade que ele pede para ser ouvido pelo Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso. Ele sabe que, uma vez tendo sido ouvido por Deus, a sua alma pode então descansar em plena segurança e ele não precisa de mais ninguém para auxiliá-lo, a não ser o próprio Deus. Então, como o salmista, né, essa também deve ser a nossa atitude e a nossa confiança. Né? Salmo 44, versículo 6 diz: não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. O salmista confiava no Senhor. Salmo 143: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Então o salmista ele deseja ser ouvido nesses versículos com respeito específico à sua vida e situações específicas que ele está então vivendo, tá? E é justamente sobre isso que ele fala nesse salmo. Então ele deseja e pede, né, iluminação e compreensão espiritual como prometido na palavra de Deus. E esse tipo de entendimento vindo de Deus é o único capaz de nos tornar obedientes à vontade do Senhor, né? É sendo conhecedor da sua palavra. O livro de Levítico, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E aqui numa sugestão, uma ordem da parte de Deus: vós sereis santos, porque eu sou santo. E como nós podemos ser santos? Somente através da obediência, né? Esse entendimento que nos conduz à obediência é fruto da graça de Deus, fruto da ação de Deus na nossa vida, através justamente do entendimento e do envolvimento com essa palavra. O livro de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo escreve o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, é necessário que haja esse entendimento da palavra, né? É necessário que haja essa iluminação, essa compreensão espiritual em primeiro lugar, se nós queremos então obedecer ao Senhor e cumprirmos a sua vontade. Em segundo lugar, ele deseja ser libertado, ele deseja ser libertação de seus inimigos, dos falsos acusadores, das tentações, das aflições dessa vida que tentam afastá-lo de Deus. Então, quando oramos dessa maneira, o Senhor nos liberta das dificuldades, nos fazendo prudentes como a serpente e simples como a pomba, conforme o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10. Então, que nós devemos então ter essa simplicidade, como as pombas, um animalzinho tão simples, né? Mas também sermos astutos como a serpente, que está sempre atenta a tudo que está ao seu redor. Mas o salmista também ele quer louvar a Deus e falar acerca de Deus, da sua palavra. Isso está contido nos versículos 171 e 172, onde ele diz o seguinte: os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Então, uma vez tendo sido iluminado, o salmista então promete louvar a Deus, né? Em gratidão pelo bem que ele recebeu. Então, não existe nenhum dom maior, né, ou melhor que Deus possa nos conceder do que o dom justamente de uma vida separada para Ele, nessa santidade. Então, o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: portanto, sede perfeitos, né? Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, falando dessa santidade, mais uma vez. Mateus 5, ele diz: é realmente uma pena que tão poucos desejam essa bênção, né?
em suas vidas a bênção de ser como o Pai, né? De ser perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. Então, muitas pessoas querem benefícios. Fala-se tanto sobre a questão da prosperidade. Querem ser prósperos em tudo, querem dinheiro, querem saúde perfeita, querem amor e felicidade nas suas vidas, querem ser felizes, mas não querem santidade de jeito nenhum, né? Não querem uma vida separada para Deus de jeito algum. Cada um quer viver a sua própria maneira. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, uma vez que louvou a Deus, ou tendo louvado a Deus, o salmista agora está pronto para anunciar essa palavra a outros. Então, as misericórdias e a bondade do Senhor são tão maravilhosas, né, que só podemos reagir a elas de duas maneiras: louvando a Deus ou falando acerca da sua palavra, né? Falando de Deus, falando acerca da palavra de Deus. Então, o salmista sabe que, ao proferir as palavras do Deus verdadeiro, o próprio Deus, né, irá atrair pessoas para ouvir, né? Então, nós fazemos a nossa parte e Deus faz claramente a sua parte, ou a parte dele. O que nós não podemos fazer, Deus fará. Agora, o que nós podemos fazer, Deus nos dará direção, orientação e sabedoria para podermos agir e fazer, tá? Então, o salmista aqui deseja uma vida de retidão e de fidelidade para poder falar e louvar a Deus com a sua boca. Então, ele afirma que a própria palavra de Deus, todos os mandamentos de Deus são a própria justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. Então, a palavra de Deus não é apenas um padrão de justiça, é a própria justiça em forma de palavra escrita. Então, é algo concreto, absoluto, que não pode ser relativizado em hipótese alguma. Ok? Agora, o salmista ainda pede socorro, né? O socorro de Deus, que se manifesta em forma de salvação da sua vida. O versículo 173, ele fala a respeito disso. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Então, venha a tua mão me socorrer. Então, o salmista anseia por um socorro concreto vindo da parte de Deus, porque ele sabe que a mão de Deus é poderosa. Então, foi a mão de Deus que livrou o povo de Israel da escravidão do Egito, né? Êxodo 3 diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte, né? E ele ainda diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E a mesma mão era ainda poderosa para salvar. Né? No livro de Sofonias fala isso. Então, o Senhor, né, o nosso Deus, ele é poderoso para nos salvar, tá? Para fazer exatamente aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, no momento em que ele quer. Então, a oração do salmista nos faz lembrar do pedido de Pedro, quando tentou andar por sobre as águas, né? Mas ele, então, tirou os olhos do Senhor e passou a olhar para a força do vento, teve medo por causa disso, e aí começou a submergir, afogar, e ele gritou: salva-me, Senhor, e o Senhor, então, o salvou, tá? Versículo 174, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Mais uma vez, lembrando que são palavras correlatas aí, palavras que têm, que estão falando sobre a palavra. Todo o Salmo 119 dedicado à palavra de Deus. Então, lei, mandamentos, ordens, estatutos, né? Mandamentos, todos estão dizendo respeito a esta palavra, tá? Das suas várias formas apresentadas, como nós devemos então observar e obedecer aquilo que Deus deixou para nós. Então, o versículo 174, o salmista aqui, ele diz que ele tem desejado a salvação do Senhor, que ele conhece essa salvação, né? E ele anseia que essa salvação seja de forma completa e absoluta na sua vida. Ele deseja ser livre das confusões, das dificuldades dessa vida mortal. Ele quer ser elevado acima dos assuntos e tentações do diabo e seus demônios. Ele quer ser aproximado a Deus, estar com Deus para todo sempre. A tua lei é todo o meu prazer. Então, é na palavra de Deus que o salmista encontra
todas essas promessas e anseia por vê-las concretizadas na sua vida. Viva a minha alma e louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos. Né? Então o salmista sabe que Deus é o único autor e doador da vida. Ele anseia pela vida, pela nova vida, pela vida eterna. Viva a minha alma e louvar-te-á. Então, quanto seu desejo de viver está atrelado ao seu desejo de louvar a Deus. Quanto mais vida, mais louvor. O salmista então pede para Deus ajudá-lo a despertar para a verdadeira vida através da lembrança dos atos de juízo, né, de Deus na sua vida. Então, quando consideramos os atos gloriosos de Deus, seja em terror, seja em amor, somos então sacudidos e podemos nos desenvolver na vida cristã. Tá? Então não estranhe dizer que às vezes é o terror que nos sacode, como também o amor pode fazer a mesma coisa. Tá? Mas muitas vezes precisamos de um chacoalhão para podermos despertar, né, do nosso sono, da nossa indolência, muitas vezes espiritual. Tá? Último versículo do Salmo 119. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. O salmista reconhece a sua condição diante de Deus. Ele é como uma ovelha desgarrada que não sabe retornar ao caminho, ao redil, ao rebanho. Ele precisa ser encontrado e restaurado por Deus, precisa ser ajudado. Mas ele é também um servo de Deus e deseja ser encontrado, deseja ser perdoado e restaurado para poder servir novamente ao seu Senhor. Né? Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos, tua palavra, né? Teus preceitos, mandamentos, tuas ordens, seus estatutos. Não me esqueci. Então aqui o salmista fala realmente de uma vida plena e prática na presença de Deus. 176 versículos, né? Então, o capítulo mais longo de toda a Bíblia, e tivemos a oportunidade aqui de, em 22 dias, né, podemos observar então cada um desses 176 versículos, tá? E a partir então de segunda-feira nós vamos então para o capítulo 120, né? E aí nós teremos mais 30 capítulos para poder encerrar todo o livro de Salmos, ok? Uma jornada, uma caminhada juntos aí, né? No livro de Salmos, e tenho certeza que tem abençoado muitas vidas, né? Porque é a palavra de Deus e toda a palavra de Deus ela abençoa todo aquele que a lê, todo aquele que medita nela, com toda certeza não sai de mãos vazias, mas é abençoado com toda certeza pela direção do Senhor, pelo Espírito de Deus que age através da sua palavra. Para nós encerrarmos então nessa manhã nossa meditação, nossa completa confiança precisa estar em Deus. Que nós possamos dizer como salmista no Salmo 31, versículo 14, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Então que nós possamos confiar plenamente no Senhor e na sua palavra. A verdadeira santidade é realmente imprescindível se nós quisermos ver o Senhor. E ele fala sobre isso no Salmo, como nós vimos de forma muito clara, né? E o livro de Hebreus também diz isso, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ainda quebrar nosso silêncio realmente criminoso e covarde muitas vezes, e a nossa dedicação que é meia boca, né? E nos tornarmos verdadeiramente testemunhas do Senhor Jesus, né? Nós temos a poderosa e a verdadeira palavra de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós e habita em cada um daqueles que já renderam as suas vidas a Jesus. Que mais nos falta para podermos abrir a nossa boca e falar e testemunhar dessas verdades? Tá? Falta-nos disposição, falta-nos realmente uma atitude mais séria, mais comprometida, para podermos anunciar a palavra do Senhor, como o salmista diz aqui também
os versículos que nós já lemos. E também, em último lugar, como salmista, nós precisamos desejar retornar aos caminhos e à presença do Senhor. Sua promessa é de nos receber de volta e nos perdoar completamente. Então o salmista ele pede para que seja restaurado pelo Senhor. Eu desgarrei-me como ovelha, disse, mas eu quero retornar. Busca o teu servo, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Então a sua promessa é de nos receber de volta, de nos perdoar completamente. Isaías 43 diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Lucas capítulo 18: ó Deus, se propício a mim, pecador. Então, são palavras tão claras e tão objetivas do Senhor para você, para mim e para cada um de nós. Para cada um daqueles que reconhecem, que precisam do Senhor nas suas vidas, porque nós não somos nada, não somos ninguém, não sabemos caminhar sozinhos, precisamos de direção e de orientação do Senhor. E se não for o Senhor a nos dirigir e orientar, com certeza outros farão isso, mas vão nos dirigir para caminhos tortuosos, caminhos de morte, caminhos que nos distanciarão da presença e da verdade de Deus. Então, se o Senhor te encontrou hoje, então não demore em receber o seu perdão e a sua pronta restauração. Volte-se para o Senhor. Se vocês têm estado longe do caminho de Deus, volte-se para Deus, volte-se para o Senhor. Se você tem vivido uma vida apenas de religiosidade, entenda que isso não é suficiente. É preciso um relacionamento íntimo e sério com o Senhor. Então peça a Deus por uma nova oportunidade para servi-lo, uma oportunidade para que realmente você seja um servo leal e dedicado ao Senhor, colocando essa palavra como prática na sua vida todos os dias e não apenas sendo ouvinte dela. Então que Deus possa abençoar possa abençoar as nossas vidas e que possamos dedicar as nossas vidas a essa palavra. Salmo 119, 176 versículos dedicados à palavra, à importância da palavra, à necessidade de obedecermos, à necessidade de sermos sábios, santos. Então, reflita novamente sobre esses versículos, sobre essas orientações, sobre essas divisões, de 8 versículos cada uma, e deixando bem claro, o salmista deixando bem claro qual era o seu desejo e quanto ele amava a palavra do Senhor. Como dissemos, não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa que não tem culpa, que não tem pecado, mas alguém que está desejoso de dedicar a sua vida ao Senhor, e de servi-lo cada vez mais e melhor. Tá? Então peça a Deus a oportunidade para que você possa servi-lo melhor e que a cada dia nós possamos ter esse desejo, que seja a nossa oração constante e assim nós possamos, até a volta do Senhor, servirmos a Ele e dedicarmos a nossa vida a proclamarmos as suas verdades, tá bom? E você pode fazer isso, como nós temos dito, através aí de um clique também, você compartilhando essa mensagem com muitas outras pessoas, do seu envolvimento, do seu relacionamento, talvez outras até mais distantes que você não tenha tanto relacionamento, porque a palavra de Deus ela é poderosa em si mesma. Não são os nossos argumentos que mudam ou que convencem ninguém de coisa alguma, mas é o Espírito Santo de Deus que, através dessa palavra, convence e transforma os corações. Então, seja um instrumento para divulgar e proclamar essa verdade, essa palavra, para que ela chegue, então, a muitos corações. Tá bom? Compartilhe. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva se não é inscrito, E vamos aí espalhar essa palavra bendita, essa palavra santa, essa palavra transformadora, poderosa, que pode realmente mudar e transformar a vida de qualquer pessoa em qualquer condição, porque Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente pede ou possa pensar e imaginar. Que Deus então possa abençoá-los ricamente, que tenham todos um bom final de semana, um bom restante de feriado, e segunda-feira, Deus permitindo, estaremos juntos então para o capítulo 120 de Salmos. Tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por
temos trilhado durante todos esses dias esse capítulo e temos tido ensinamentos tão preciosos para nossa vida, para o nosso viver diário, e que possamos, ó Deus, praticar aquilo que nós lemos, aquilo que nós aqui meditamos, e que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar as vidas que estão ao nosso redor. Dá-nos um bom dia na tua presença, um bom final de semana. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar os queridos, um bom, então, restante semana, e Deus permitindo, segunda-feira estaremos de volta, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até lá, se Deus quiser. Pra te adorar.